Então veja bem, gente, essa mesma família Assad, a partir de agora, com o Bashar al-Assad, vai lutar e muito a partir do início da Primavera Árabe contra a população, que é a população rebelde. Então aqui você tem a luta do Assad contra os rebeldes. Ok. A partir desse momento você tem a seguinte situação se desenrolando aqui. É uma luta muito forte que envolve também uma pseudo-guerra fria. O professor, por que envolve também uma pseudo-guerra fria? Aqui, meus caros, a gente tem os rebeldes contra o Assad, mas sendo apoiados pelo Ocidente. Enquanto o Assad e a sua família, historicamente, com uma parceria, tá, com o governo russo. A partir de então, eu tenho uma guerra fria se desenvolvendo ali nesse conflito. Quando você está mais predisposto, tá, a sofrer com uma patologia, exemplo, quando sua imunidade cai, uma patologia pode se desenvolver em você. Da mesma forma que o governo do Assad lutando contra os rebeldes acabou abrindo espaço para a expansão de um grupo que é o chamado Daesh, tá? Que é a sigla em inglês que a gente chama de ISIS e em português nós chamamos de Estado Islâmico. Tá? O Daesh árabe, ISIS em inglês e Estado Islâmico em português começa a lutar também contra o Assad. Por quê? O objetivo do Daesh é formar, reconstituir, tá, o antigo califado muçulmano. Pessoal, o que é um califado? Califado é uma estrutura de poder clássica do mundo muçulmano. Tá? Eles tomariam, de fato, novamente, todo o território que o mundo muçulmano já alcançou um dia. Esse território seria o quê? Seria Oriente Médio todo, Norte da África todo e Península Ibérica. A partir do século VII da era cristã, quando o islamismo se desenvolve efetivamente a partir das palavras de Maomé, o islamismo cresce rapidamente no globo, saindo daqui do Oriente Médio e alcançando em menos de um século todo o norte da África, até que o general muito forte do mundo muçulmano, que era o general Gibraltar, vê uma oportunidade de atravessar esse estreito, que atualmente recebe o nome de Estreito de Gibraltar e chega à Península Ibérica. Você pode observar que, principalmente no sul da Espanha, você ainda guarda muita correspondência com a arquitetura clássica do mundo muçulmano. Na Península Ibérica, judeus, muçulmanos, cristãos se desenvolveram harmoniosamente, de forma muito amistosa. Até que, quando ocorreu a formação dos estados modernos, os estados nacionais, eles expulsaram os judeus inicialmente e posteriormente expulsaram os mouros, expulsaram os muçulmanos. Permanecendo então a Península Ibérica como um antro cristão. Por que eu contei essa historinha para vocês? É só para te mostrar que já existiu sim, e existe possibilidade de uma experiência harmoniosa entre cristãos, judeus e muçulmanos. O ISIS, como quer retomar o califado, ele não acredita na existência do Estado sírio. E, portanto, se os rebeldes querem introduzir a democracia na Síria, ele também não acredita nos rebeldes, porque ele não acredita na existência da Síria. Logo, você tem aqui uma luta dos rebeldes também contra o Estado Islâmico. Olha que interessante. O Estado Islâmico, com a sua guerra santa, entra na guerra civil síria, que tem um ar de guerra fria. Quão complexa,
consegue ser essa guerra. Uma das experiências mais fantásticas e mais emocionantes que eu tive na vida foi ir até a fronteira da Síria no contexto da Guerra Civil Síria. E o ar é muito pesado. Na fronteira de Israel com a Síria, eu conseguia ouvir as bombas e as baterias antiaéreas, artilharia. Eu conseguia escutar a Guerra Civil Síria. Estava próximo ao campo de refugiados. Eu consegui observar de perto a tristeza que é um conflito, uma área conflituosa com esse grau de intensidade que é a Guerra Civil Síria. Foi algo muito marcante para mim. Legal que a gente conseguiu registrar imagens sobre isso e colocamos lá no canal que a gente tem muito carinho de manter, que é o canal do Terra Negra. E a gente conseguiu fazer essas filmagens e falar sobre a Guerra Civil da Síria na Síria. Foi algo muito, muito tocante para mim. Quando a gente pensa nessa situação que se desenvolve ao entorno da Guerra Civil Síria, quem está no meio dessa região toda? Quem está no meio dessa galera toda? No meio de todo mundo aqui estaria a população. Então eu posso colocar aqui, ó, população no meio. Isso é triste, né? Então, já que eu posso colocar a população no meio, vamos extrapolar isso aqui, olha, e pensar o seguinte: para onde essa população vai? Para onde essa população será realocada? O que acontecerá com essa população? Então, aqui, meus caros, essa população acaba se transformando em a população refugiada, tá? Em vários locais. Eles vão se refugiar efetivamente, tá? Aonde, professor? Eles vão se refugiar na própria Síria. Olha, professor, mas aí eu não estou entendendo, não. Como é que alguém é um sírio e se refugia da Síria? Você tem a situação dos deslocados internos, tá? Os deslocados internos. O que são os deslocados internos, meus caros? Seria a população que foi forçada a sair de sua casa, mas ou vai para uma província vizinha, ou então se desloca para um estado vizinho. Então, os deslocados internos correspondem a uma fatia muito, mas muito importante dessa população. Professor, além dos deslocados internos, quem mais a gente tem? A gente teria aqui, ó, a situação da população que vai para os países vizinhos. Então, vai para os países vizinhos de língua árabe. Só por que eles vão para os países vizinhos? Sendo que os países vizinhos são países da periferia capitalista do mundo. Eles não querem boa vida, não? Pois é, te venderam uma ideia errada. Essa galera se desloca para os países vizinhos, primeiro que eles também falam a língua árabe, e segundo, porque todo migrante forçado tem uma característica que é simples. Se você foi forçado a sair de sua casa, você quer voltar. A expectativa de retorno é a característica clássica de qualquer refugiado. Eu não saí porque eu quis, eu saí porque eu fui forçado. Logo, eu tenho uma esperança de retornar para a Síria. Por isso eu vou para os países vizinhos. Os países vizinhos como Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Turquia, tá? Todos esses países receberão uma grande quantidade de imigrantes. E aí sim, evidentemente, para onde que eles também se deslocam? Eles também se deslocam para a Europa. No caso da Europa, existem duas vias de deslocamento. Ou se deslocam por vias chamadas de vias terrestres, ou se deslocam por vias chamadas de vias marítimas. Então aqui, ó, eu tenho
vias marítimas e vias terrestres, sendo que o objetivo é um só. Você deve chegar a qual localidade? Você deve chegar à União Europeia. Só que tem um detalhe que o seu livro de História e de Geografia não te contou. A União Europeia é definida a partir dos livros didáticos no Brasil como um bloco econômico chamado Mercado Comum, que possui livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais, informações, serviços, tá? Dinheiro. Só que está equivocado, está completamente equivocado. Isso é um erro rude. Olha só, na verdade a Europa não permite a livre circulação de pessoas. Por quê? Olha que interessante, a União Europeia tem na sua composição a Bulgária, tá? Mas também na sua composição está quem? A Hungria. O grosso e o ideal é que você chegue na Hungria e não na Bulgária. Porque a Hungria faz parte do espaço de livre circulação. Esse mesmo espaço de livre circulação é chamado de espaço, olha aqui, ó, espaço Schengen. É o espaço Schengen ou espaço Schengen. Tá? Isso é bem importante porque, independente se você busca as vias marítimas ou se você busca as vias terrestres, o seu objetivo é esse aqui, ó, chegar ao espaço Schengen. Então, com isso, meus caros, a gente tem uma situação importantíssima a trabalhar, que é o seguinte: a Bulgária não faz parte do espaço Schengen, a Hungria faz. Por isso, o objetivo é chegar na Hungria e não necessariamente chegar na Bulgária. Tá? Um outro detalhe, o Reino Unido, antes de sair, né, antes do Brexit, antes da saída do Reino Unido da União Europeia, o Reino Unido também não fazia parte do espaço Schengen. O Reino Unido nunca fez parte desse espaço que é anterior à União Europeia. Isso aqui é de 85. Existem países que nem da União Europeia são, mas fazem parte desse espaço, tipo Suíça. Suíça não é um país membro da União Europeia, mas faz parte do espaço de livre circulação de pessoas. É muito importante que a gente entenda a distinção entre o que é espaço de livre circulação e o que é o bloco econômico da União Europeia, beleza? E, evidentemente, tá? A partir de uma série de tratados e acordos, os países que mais recebem as pessoas são os países que estão na fronteira. E, logo, são os países que mais sofrerão em relação às questões econômicas para a recepção desses refugiados. Quando eu falo isso, é importante porque Grécia, Itália e Hungria, que estão na fronteira de recepção dessa galera, são países que têm uma condição econômica muito restrita quando comparado a outros países. Então tem que tomar bastante cuidado, porque esse país realmente não tem condição plena de receber todos esses refugiados, que não são apenas sírios, pelo amor de santo Deus. Eu acabei de mostrar para vocês, tá, a grande diversidade em relação a essa galera aqui. Um último detalhe para a gente trabalhar. É evidente que os refugiados vão se consolidar como o principal tópico na agenda política europeia. Por quê? Não tem nada mais discutido na Europa nos últimos anos do que isso não. Tá? Isso aqui está na agenda de discussões do Parlamento Europeu. Então, eu posso colocar a agenda europeia, sendo que aqui você tem um debate entre duas forças, tá? Um debate fortíssimo entre a população, que é chamada de população liberal,
e aí tomem bastante cuidado em relação a isso, tá? O liberal aqui não necessariamente é a mesma coisa de liberal por um viés econômico, tá? Essa agenda aqui, ó, quando eu falo de agenda liberal, é de uma população que deseja receber esses imigrantes. Então, aqui, a população de características liberais defende a recepção dos imigrantes como uma iniciativa muito importante para a Europa. Então, essa população liberal defende a recepção dos imigrantes. Como, por exemplo, a chanceler alemã, que é a Angela Merkel. Professor, mas você falou que imigrante é diferente de refugiado. Eu sei, filho, tá? É realmente diferente. Mas existem imigrantes aqui, além de refugiados também. Então, vamos colocar imigrantes na concepção geral do termo, tá? Essa questão dos liberais defenderem se contrasta muito com a visão dos chamados conservadores. Gente, eu não estou falando que ser liberal é certo e ser conservador é errado, em hipótese alguma, tá? Só estou falando quais são os rótulos dados a essa galera. Então, é a postura diferente em relação aos conservadores que detêm a ideia de fechamento de fronteiras. Então, aqui você tem a proposta de fechamento de fronteiras. E, evidentemente, é aqui que se encaixam, né, as propostas polêmicas, extremamente polêmicas, com toda a justiça de ser polêmica, que são as propostas de muros. O fechamento, inclusive, físico de fronteiras. Olha aqui, ó. Ótimo. Nesse embate, como eu disse, não existe certo nem errado. Só existe o debate. Para a prova, a gente não tem que assumir posturas políticas em relação a isso. O que nós temos que lutar sempre é pelo respeito aos direitos humanos, tá? E o que a gente tem que lutar também é contra uma postura que se aproxima, se aparenta ser como uma postura islamofóbica. É o cuidado que a gente tem que tomar aqui, tá? Isso aqui se baseia em uma postura associada à islamofobia. Tomem cuidado, porque aí sim você começa a trabalhar com direitos humanos. Além de islamofobia, vale a pena a gente retomar aquele termo clássico, né? Que é a xenofobia. E já que eu estou fechando para o meu país, vale a pena eu falar de isolacionismo / nacionalismo. Isso é uma postura que isola a comunidade europeia e que é a favor do nacionalismo. Posturas que se aproximam cada vez mais da extrema-direita, tá? Retomando algumas posturas clássicas neonazistas, por exemplo, na Europa. Com isso, a gente teve um bom panorama sobre os acordos internacionais, sobre as migrações internacionais. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, tá? E estou à disposição para quaisquer eventuais dúvidas no @vitingel do Instagram e nas redes sociais aqui do quadro. Um grande abraço e tchau, tchau.